Ó, seguinte, galera. Ontem eu postei aqui o corte do Nando Moura reagindo lá, falar do Lula, sobre Israel, piriri pororó. E teve um comentário que eu acho que valeu a pena eu ter lido, porque ele me ajudou a elucidar uma coisa, que é o seguinte, ó, até vou trazer esse comentário aqui, que é o comentário do Lucas, tá? Que ele disse assim, ó, na parte que o Lula elogia o Bigodinho, quando ele fala o Bigodinho, a gente tá falando de quem? Isso mesmo, daquele camarada, alemão, piriri pororó. Abre aspas, mas quantos anos atrás, irmão? Que foi uma coisa que eu falei, né? Porque o Nando Moura fala no react dele que, olha, o Lula já elogiou o Bigodinho, né? E aí, no react eu falo assim, mas há quantos anos isso? Porque eu entendo que é bem possível que a gente fale coisas no passado e que a gente se arrependa. Assim como eu também acredito que é bem possível que a gente diga coisas que podem ser tiradas de contexto, tá? E se tem uma coisa que eu não posso comparar, porque aí eu acredito que o Lucas falou isso muito pensando em quando eu. Volta e meia, quando o Nando Moura fica batendo no Lula e no Bolsonaro, declarando virtudes, porque ele falou do Bolsonaro, falou contra o Lula. Eu sempre gosto de lembrar que o Nando Moura, até pouco tempo atrás, estava. Vencemos, né? Quando o Bolsonaro ganhou. Então eu acho que foi muito mais nesse sentido que o Lucas quis responder. Nesse sentido de que, tipo assim, olha, o mesmo benefício que você dá pro Lula, talvez você não devesse dar pro Nando Moura. E aí eu deixo claro que não. Porque se tem uma coisa que o que eu tenho notado ao longo dos anos, acompanhando o cenário da política nacional, acompanhando entrevistas, o que esses caras fazem e falam, é que, meu irmão, eu não tô falando que o Lula é um cordeirinho e tal. Porque, na verdade, no mundo real, quase ninguém é, cara. O mundo real exige que você tome decisões que não estão na Bíblia, de certo modo, né? Vou fazer essa piada. Então, assim, eu acredito, e aí é o que eu acredito que o Lula é um ser humano infinitamente melhor do que o Nando Moura, tá? Mas beleza, mas quando ele fala assim, ó, e ele até continua, né? Alguma vez na vida você já elogiou o nazi? Eu mesmo não, né? Então, tipo assim, o Lula já elogiou o nazi, e aí, você já elogiou o nazi? Piriri, pororó? Então eu dei essa resposta pra ele, eu falei assim, ó, façamos o seguinte, pra sermos justos um com o outro. Me comprometo de procurar essa entrevista, ler dar meu ponto de vista aí nessa semana. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás dessa história do Lula ter elogiado o Bigodinho, né? Pra ver que diabos foi isso, não é mesmo? E ora, como vocês podem imaginar, se não foi uma tramóia. Seguinte, cara, o Lula em 1970 alguma coisa deu uma entrevista pra Playboy, tá? Playboy. Vocês já leram a Playboy, chat? Já leram a Playboy, hein? Quem nunca leu a Playboy? Né? Quem nunca leu a Playboy? Então, Lula deu uma entrevista pra Playboy em 1979, tá? E pra quem não sabe, a Playboy tinha um lance. Sim, nós estamos no site do Erfaças. O que será que isso quer dizer, né? O que será que isso quer dizer? Enfim, o Lula deu uma entrevista pra Playboy, a Playboy tinha um lance de páginas amarelas ou páginas brancas, umas paradas assim, em que entre um nude e outro, eles faziam entrevistas que, em geral, eram entrevistas boas, tá? Uma série de pessoas vai te falar que, mano, eu lia e, mano, era maneiro. Como é que é? Eu só vi as figuras, né? Então o Lula deu uma entrevista pra Playboy. E a entrevista, galera, é uma entrevista gigante, tá? É uma entrevista enorme. Eu até cheguei a procurar o PDF, né? O scan dessa entrevista, porque afinal de contas é 1979, eu cheguei a encontrar, só que eu acho que não vale a pena porque, tipo assim, é um scan com caracteres microscópicos e ela é realmente enorme. Então eu acho que esse resumo aqui do Erfaças, ele resume bem. Mas li o negócio, tá? Tem uma parte da pergunta. E sabe o que é curioso dessa entrevista? E que até o Erfaças vai trazer aqui? É que isso aqui, ó. Isso aqui tem durante toda a entrevista. Eu sei que essa fonte amarela do Erfaças aqui é um absurdo, né? Mas tudo bem, ó. Eu vou tentar fazer aqui uns... Como é que é o negócio aqui, ó? Um selecionar pra dar uma ajudada. Inclusive, cadê aqui, ó? Deixa eu meter aqui um super zoom aqui. Opa, foi demais. Pra dar uma melhorada. Prestem atenção num detalhe importante, que isso aqui permeia toda a entrevista, tá? Ele diz assim, ó. Olha aqui. Playboy perguntando, né? Há alguma figura de renome que tenha inspirado você? Alguém de agora ou do passado? Lula responde, abre parêntese, pensa um pouco. Ou seja, a entrevista inteira ela coloca entre parênteses, Lula pensou, Lula resoluto, Lula piriri pororó. Então, a entrevista inteira tenta deixar transparecer aquela resposta.
no sentido de não é só uma letra morta, tá? Ó, ele falou desse jeito, ele falou daquele jeito. Tenta o tempo inteiro, ao longo da entrevista, colocar essas aspas pra dizer: aqui ele sorriu, aqui ele piriri-poró. Tem até um trecho da entrevista que eu considero bem safado, que o cara pergunta sobre o acidente do dedo do Lula, né? Que o Lula fala que ele tava fazendo um parafuso pra um cara, que o Lula é torneiro mecânico, né? E aí ele fala: eu dei um vacilo e machucou o dedo. E ele fala assim, que ele, inclusive, ele acredita que ele perdeu o dedo por incompetência médica, porque ele falou assim, não foi o dedo inteiro, foi só a ponta. Só quando ele foi pro hospital, acho que o médico devia estar com preguiça e achou mais fácil cortar o dedo. Ele acha que foi imperícia médica. E aí o cara até pergunta assim, mas e o cara que comprou o parafuso, pagou o parafuso? Aí ele, pô, pagou, cara, pagou o parafuso sim. Então a entrevista, ela tem esse tom sarcástico, piriri pororó. Dito isso, é importante frisar isso tudo, chegamos a esse trecho onde a Playboy pergunta aqui pro Lula, aí, ó. Lula, há alguma figura de renome no passado que tenha inspirado você? Alguém de agora do passado, né? Aí, ó, Lula pensa um pouco e responde. Há algumas figuras que eu admiro muito, sem contar o nosso Tiradentes e outros que fizeram muito pela independência. Um cara que me emociona muito é o Gandhi, pra quem não sabe, Mahatma Gandhi, né? Outro que eu admiro muito é o Che Guevara, que se dedicou inteiramente à sua causa. Essa dedicação é que me faz admirar um homem. Tá aqui, ó, admirar um homem. E aí continua, Playboy. A ação e a ideologia, viu quando ele falou do Che Guevara? A pergunta já foi, mas se você curte a ação, a ideologia, e aí, ó, Lula dá aquela famosa desconversa daqui, ó. Não está em jogo a ideologia. O que ele pensava, mas a atitude, a dedicação. Se todo mundo desse um pouco de si, como eles, as coisas não andariam como o mundo anda. Vocês estão ligados que o Lula tá falando assim, ó, quem eu admiro pela motivação, esses caras aqui. Só que, quando ele mete uma figura de esquerda, o que acontece? Mas você gosta da ideologia? Ora, se não é um truque safado, né? Mas continua. Ó, ele respondeu quem? O Gandhi e o Che Guevara. Mas a pergunta continua. Alguém mais que você admira? E aqui, se você tem um pinguinho de cérebro, você consegue sacar. Aqui, o entrevistador tá cavando, né? Fala mais. Fala mais. Quero nomes. Porque, mano, é assim que funciona, tá? Fala mais. E aí, ó, Lula pausa, olha as paredes, o Mao Tse Tung lá, o China, o Mao, também lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Playboy, diga mais. Conta mais, meu amigo. Lula continua. E é aqui que pega fogo, aqui, ó. Por exemplo, o Bigodinho. Mesmo errado, e eu faço aqui um ensejo, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. E aí a pergunta, ó, quer dizer que você admira o Adolfo? Não, enfático, tá entre lá, o cara colocou entre os parênteses lá, enfático, não. Eu admiro a disposição, a força e a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele e a ideologia dele. Então, me parece que o que acontece é o seguinte, cara. Muito provavelmente, você deve ter visto, obviamente, alguma citação da extrema-direita que fez essa. Então, assim, é muito fácil você pensar o que o cara falou. Em 1979, muito provavelmente numa certa inocência, vamos pensar aqui, porque olha só, a gente viu durante a entrevista que o cara fica, mas tu admira quem mais? Mas quem tu admira mais? Me fala mais. Afinal de contas, o Lula estava, nessa época, gente, ele estava às vias de criar o Partido dos Trabalhadores. Ele era um sindicalista. Ele precisava, acredito eu, demonstrar um conhecimento sobre as figuras históricas que eram representativas na luta para trabalhador. Tá ligado? Então, tipo, quem eram as figuras históricas? Bom, gente, não dá pra fugir. Che Guevara, é o Mao, piriri, pororó. Eu acho que ele caiu numa pegadinha, inadvertidamente. Por quê? Porque você vê que o cara ficou, né? Mas quem mais? Tá? E assim, sem querer passar pano, mas se você voltar no passado, sabe quem mais admirava-se do Bigodinho? A própria Globo. Tem matérias nos jornais do Globo falando que, ó, o Bigodinho tá fazendo um negócio maneiro na Alemanha, porra. Né? O próprio governo brasileiro se aproximou do governo alemão nessa época, né? Então, a minha ideia aqui ao responder esse vídeo, porque eu me propus a responder não acredite nas mentiras deles, o mundo é complexo, tá? Eu acho que o Lula do Velho Testamento caiu num papinho
que nós, que hoje que nós temos alguma esperteza, a gente não cairia, né? Porque a gente ia olhar e falar, aham, eu sei o que você quer, né? Você quer um coach, né? Então, não. Então, assim, cara, não são iguais, tá? Falar que, olha, o Lula elogiou o Adolfo é desonestidade ou burrice. Então, assim, eu acredito que talvez você não tenha lido isso, porque eu também não tinha lido esse trecho inteiro. Mas agora, ao ler, eu posso falar. Quem fala isso depois de ter lido é desonesto pra caralho, tá? Não é igual nem de longe, amiguinho. E tenho dito. É isso. Tchau, obrigado.